Fundamentos eletroeletrônicos. Eu sou o professor Oliveira, sou engenheiro de controle e automação, e nós vamos abordar aqui alguns princípios básicos para o entendimento dos fundamentos eletroeletrônicos, como falar sobre algumas grandezas físicas. A eletricidade, ela é um fenômeno físico originado por cargas elétricas ou estáticas ou em movimento e por sua interação. Quando uma carga elétrica se encontra em repouso, produz forças sobre outras situadas à sua volta e a carga se desloca, produzindo também forças magnéticas. Existem dois tipos de cargas elétricas que nós chamamos de positivas e negativas. As cargas de nome igual, elas se repelem, e as cargas de nome distinto, elas se atraem. Segundo a física clássica, toda matéria é composta por átomos. Segundo a mesma teoria, o átomo é a menor partícula com características de um elemento químico. Dessa forma, dizemos que a eletricidade está presente em algumas partículas subatômicas. Na divisão dos conceitos do átomo e seus componentes, nós temos o núcleo. Nós vamos ter o núcleo composto também por prótons e nêutrons, e no seu externo nós vamos ter aí os elétrons, que nós chamamos de elétrons livres, né? Os átomos, em circunstâncias normais, contêm elétrons e, frequentemente, os que estão mais afastados do núcleo se desprendem com muita facilidade, e algumas substâncias, como os metais, elas se proliferam-se, ou nós os chamamos também de elétrons livres. Se observarmos a tabela periódica, quando consultamos, por exemplo, aí a concepção do ferro, né? Nós vamos ter o Fe, e nós vamos ter aí o seu número atômico, o símbolo e sua massa atômica. Quando olhamos aí o átomo já ampliado, por exemplo, na sua forma atômica física clássica, né? Nós vamos ter essa concepção de 26 prótons, 26 elétrons e 30 nêutrons, tá? Então, nós temos até aí uma chargezinha, né, que um átomo encontra o outro e pergunta: você perdeu um elétron? Tem certeza que está tudo bem? Então, ele responde positivo, ou seja, quando perde elétrons, ele vai ficar mais positivo. Desta maneira, um corpo fica carregado eletricamente graças à reordenação dos seus elétrons. Então, nós dizemos que um átomo normal tem quantidades iguais de carga elétrica positiva e negativa, e quando isso ocorre, ele é eletricamente neutro. A quantidade de cargas elétricas transportadas por todos os elétrons do átomo, que por convenção são negativas, essa está equilibrada pela carga positiva localizada no núcleo. Então, se um corpo contém um excesso de elétrons, ele ficará carregado negativamente. Ao contrário, com a ausência de elétrons, um corpo fica carregado positivamente, como o exemplo da charge. Então, devido ao fato de que há mais cargas elétricas positivas no seu núcleo. Sobre as grandezas elétricas. A eletricidade, ela tem importância não só para nosso bem-estar e lazer, mas também para o desenvolvimento de nossas atividades do cotidiano, né? Ou seja, do nosso dia a dia. O estudo sobre a elétrica básica aborda questões como o movimento da corrente elétrica através das diversas partes de um circuito, como impulsionam e de que modo a energia é convertida em calor, movimento ou até mesmo luz. Então, as grandezas fundamentais em eletricidade nós consideramos, né, como as principais, são tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. A tensão elétrica ela é a diferença de potencial gerado entre dois pontos qualquer. Essa diferença é responsável por colocar em movimento ordenado as cargas elétricas livres no meio do condutor.
o conceito de tensão elétrica pode ser exemplificado fazendo uma analogia com um reservatório de água. Então, nós temos aí um reservatório, né? Está mais alto que a pessoa que está na posição baixa, e notoriamente, por questões de gravidade, essa água seria empurrada. Não é tão diferente se utilizarmos aí analogias para a eletricidade. Então, nós vamos ter uma força que empurra essa água, tá? E essa força seria a tensão, que desloca a água de um ponto ao outro. Quanto mais alto estiver o reservatório, maior será a força a qual a água irá fluir em direção ao homem. Alessandro Volta, de 1745 a 1827, ele foi um físico italiano, inventor da pilha voltaica, e em sua homenagem ao Congresso dos Eletricistas, deu o nome da unidade volt à força eletromotriz. Então, ela pode ser representada pela letra V maiúscula, pela letra E, pela letra U, ou simplesmente pela sigla DDP, que significa aí, né, diferença de potencial. Sobre a corrente elétrica, nós continuamos com a analogia do reservatório de água e podemos comparar essa corrente elétrica com o fluxo de água que flui de um ponto ao outro. Então, novamente, nós vamos utilizar aqui o reservatório de água, né? Então, a intensidade da corrente elétrica, ela depende diretamente do número de elétrons que passam por uma unidade de tempo através de uma região do condutor. Nos metais, existe uma grande quantidade de elétrons livres em movimento desordenado, né? Então, nós temos aqui o fluxo, né, que nos diz respeito aí à quantidade de corrente que vai passar por uma seção de um condutor, né? Então, nós temos aí a seção transversal do condutor, a letra I representa o fluxo de corrente, tá? E aqui a condição dos elétrons transpondo aí esse condutor. Ela pode ser representada pela letra A, né, de ampere, e tem o I como representação da intensidade de corrente elétrica numa seção de um condutor. Então, quando se cria no interior de um condutor, no corpo metálico, o movimento de elétrons, esses movimentos eles passam a ser ordenados no sentido oposto ao do campo elétrico, constituindo aí a corrente elétrica. Tipos de corrente elétrica. O conceito de corrente elétrica envolve sinais contínuos, né? Ou seja, que tem seu valor aí, que não variam, por exemplo, aí em função do tempo, e valores que podem variar em função do tempo. Então, nós temos aí dois modelos de corrente, que é AC e DC, tá? AC de alternado corrente e DC de direct corrente. Notoriamente, AC é o que nós temos aí, por exemplo, nas tomadas residenciais. DC nós temos em baterias automotivas, baterias de celulares, de equipamentos portáteis, tá? Fontes de alimentação, ou seja, enquanto uma vai ter uma variação de amplitude em relação ao tempo, a outra ela vai ser estagnada, ou seja, se for bateria, ela vai ter gráfico exponencial negativo, ou seja, decréscimo, e se for fonte de alimentação movida por retificação, ela vai ter um valor contínuo em função do tempo. Então, sobre a corrente contínua, nós temos aí um exemplo gráfico de como ela funciona, né? Ou seja, ela não vai variar em função do tempo, e nós temos o exemplo aqui, uma bateria veicular. Então, muitos equipamentos eletroeletrônicos, eles funcionam a partir de sinais contínuos, porém, o sinal das tomadas residenciais, né, como eu expliquei, é alternado. Então, para garantir que o seu funcionamento dos principais circuitos, né, dos equipamentos que utilizamos em casa aí, é preciso que esse sinal seja convertido de alternado para contínuo, tá? Então, a principal desvantagem do sinal contínuo é que ele não pode ter seu nível elevado ou reduzido, e na transmissão também de um sinal contínuo para longa distância, grande parte do sinal se perde durante o transporte por questões do condutor e da ação do efeito Joule. E isso não haverá possibilidade de ser recuperado. Então, o exemplozinho da bateria automotiva poderia ser uma pilha, tá? Também não tem problema.
Então, nós temos aqui, como sendo uma bateria automotiva, nós temos 0 a 12 volts, né? Ou seja, se eu marco 0, 12 de tensão máxima. Aqui o gráfico do tempo, é possível verificar que ela não tem variação, né? Então, nós aplicamos um multímetro, né, na escala de voltímetro, multi porque ele tem vários instrumentos em um único equipamento. Então, nós escolhemos a escala aqui de DC, né, V20, ou seja, se eu pretendo medir pelo menos 12 volts de tensão contínua, é interessante que sempre eu escolha uma escala maior, para evitar um efeito que nós chamamos no multímetro de fundo de escala. Então, às vezes, você escolhe uma escala menor, por exemplo, 10 volts, né, aqui no multímetro. E quando você aplicar ele na bateria, ele vai dar um número 1 de infinito, ou seja, dá fundo de escala. Não é interessante ficar fazendo isso no multímetro, porque pode danificar a sua precisão interna. Então, se a gente pretende medir pelo menos 12 volts, utilize uma escala de 20, tá? Então, aqui nós temos o borne de V, ou seja, medição de tensão, e o borne comum, tá? V para vermelho, comum para preto, como no gráfico aí. Então, aplicamos as canetas, tá? Nos polos da bateria. No multímetro digital, tanto faz eu inverter. A única coisa que vai aparecer diferente é um sinal negativo. Ou seja, se eu colocar a caneta vermelha na parte negativa da bateria e a preta na parte positiva, vão aparecer os 12,36 contínuo, porém com sinal negativo. Se eu colocar a vermelha no positivo e a preta no negativo, como está, aparece a tensão positiva, tá? No multímetro analógico, essa inversão aqui não é salutar para o equipamento, porque ele usa ponteiro. Então, o ponteiro vai deflexionar para trás e pode quebrar, tá? Então, é interessante lembrar disso aí. E, por exemplo, se eu utilizar a escala menor no multímetro de analógico, o ponteiro vai ir para frente e pode bater, empenar, e aí eu vou ter a danificação do equipamento. Então, para medição de tensão, seja ela contínua ou alternada, lembramos sempre que o aparelho está em paralelo com o potencial, ou seja, em paralelo com os polos, tá? Não pode ser medido de outra forma. A corrente alternada, ela já nos traz aí algumas diferenças, por exemplo, com relação à polaridade. Ela vai ter aí uma variação que é em função do tempo, né? Então, nós temos aqui 0 volt, o gráfico que a gente chama de gráfico senoidal. Então, nós temos aqui um VP, ou seja, ponto máximo da crista da senoide positiva, e tem um VP-, que é o ponto máximo negativo da crista inferior. E nós temos as somatórias, que são os VPPs, ou seja, as tensões, ou a tensão no caso, né, de pico a pico, né? E normalmente nós consideramos um valor médio, que ele fica nessa região aqui e aqui, que nós chamamos aí de VF, que é o valor eficaz, ou seja, aquele valor realmente que chega para a utilização do equipamento. Então, nós temos como exemplo aí uma tomada residencial, tá? Então, nós temos aí, segundo a BNT vigente, 14136, janeiro de 2012. Então, aqui nessa posição fase, nessa posição neutro e nessa posição pino de aterramento, tá? Então, o Brasil, ele é o país com dimensões continentais, e durante seu processo histórico é sabido que foram implantadas diversas usinas de energia. Então, quando era utilizado geradores americanos da GE, por exemplo, o sistema era feito para geração em 110, que é utilizado lá nos Estados Unidos. Já em regiões que eram utilizados geradores europeus, foi estabelecida uma rede para 220. Então, nós somos o único país aí que utilizamos 2 tipos de corrente, tá? Por essa questão da colonização, questão histórica e de implantação. Para mudar o sistema total para um único tipo, ficaria muito caro, então é inviável. Então, foi feito um estudo e foi feita a viabilidade e viu-se que era importante manter o que existe. Então, a forma de onda alternada mais importante é a senoidal, porque as concessionárias de energia utilizam essa forma para transmitir a energia gerada para os seus consumidores. Outros exemplos que nós temos de forma de sinal senoidal, de sinal alternado, aliás, são as ondas quadradas, triangular e dente de serra, mais utilizadas em equipamentos eletroeletrônicos para instrumentação, tá? O próprio modelo PWM pode ser associado a isso, tá? Então, a forma senoidal ela é utilizada tanto para geração quanto para distribuição de energia elétrica, porque ela permite aí que seja elevada ou reduzida por meio de transformadores.
Então, quando o circuito é alimentado por uma fonte de sinal alternado, diz-se que ele está em corrente alternada. Então, nós temos aqui um exemplo de um pequeno gerador, né? O pessoal usa muito para acampamento, para área de fazenda. Aplica-se gasolina ou diesel, dependendo do modelo, e ele tem um motor elétrico e um motor de combustão. Então, o motor de combustão move o motor elétrico, fazendo essa geração de corrente elétrica, em alguns modelos somente alternado, em alguns modelos misto, alternado e contínuo. Tem as tomadas de utilização. E tem também um modelo aqui de alternador, que é o alternador veicular. Ele gera um gráfico senoidal, ou seja, uma tensão senoidal em uma parte do produto, e a outra parte do produto garante a retificação e a estabilização e regulação para que seja feito o carregamento de baterias automotivas. Os geradores de corrente alternada são comumente menos complexos que os geradores de corrente contínua, e isto é uma grande vantagem, pois reduz aí os custos de manutenção. Aqui nós temos o exemplo de um alternador automotivo, né, do desenho anterior, e aqui nós temos algo que nós chamamos de vista explodida. A vista explodida, ela serve para nos orientar quanto à desmontagem e manutenção. Então, nós temos em ordem crescente polia, carcaça, rotor, estator, carcaça novamente, placa de diodo e regulador de tensão e tampa inferior. Então, quando nos referimos à visão explodida de um produto, esse é uma visão isométrica, ou seja, uma vista de 30 graus, mais ou menos, né, elevação, onde nós podemos perceber aí a desmontagem da forma correta e como é aplicado cada produto, né, para que a gente possa trabalhar com a manutenção. No alternador automotivo, nós temos aqui no estator, nós temos esses 4 cabos, onde um é neutro, e nós temos a disposição de fase A, fase B e fase C, tá? Então, são gerados 3 fases no alternador automotivo. Lembrando que essas fases, elas são geradas dessa forma aqui, de forma que eu vou ter aí uma defasagem de 120 graus de cada fase, ou seja, fase A fase B adianta 120, a fase C 120, até formar os 360, tá? Então, nós temos aqui um período completo nessa forma aqui, ó, fase A, B e C. Isso tudo dentro do alternador veicular, ou seja, no alternador veicular até o estator eu tenho tensão alternada. A partir da placa de diodo já retifica, a partir da placa reguladora eu estabilizo, normalmente aí 14,8 para uma bateria em carga, tá? Sobre a resistência elétrica, ela é definida como sendo a capacidade que um corpo tem de se opor à passagem da corrente elétrica. Então, nós utilizamos vários exemplos. Aqui eu estou utilizando um cano, certo? Com uma esfera, amarrado uma linha, um barbante, né? E a pessoa faz a transposição da esfera de um ponto ao outro. Ou seja, a esfera vai se movimentar com bastante facilidade, né? Então, quando a gente colocar aí alguns pinos atravessando o cano, a esfera vai atravessar quando executar o movimento de puxar, só que eu vou encontrar certa dificuldade. Então, essa é a analogia que nós utilizamos para a resistência elétrica, ou seja, ela é a grandeza física que tem como propriedade se opor à passagem da corrente elétrica. Então, é nesse conceito mais ou menos aí que a gente utiliza aí para fazer essa exemplificação. Então, nós temos ainda aqui, dentro da corrente elétrica, a consideração sobre a área de seção transversal de um condutor e também o seu comprimento, tá? É muito importante lembrar disso aí, porque a resistência elétrica, ela varia conforme o comprimento e a largura e até a natureza do material condutor, além da temperatura que ele é submetido. Então, todos esses fatores, eles são relacionados por uma equação conhecida como a segunda lei de Ohm, tá? Então, a gente tem aí essa equaçãozinha aí, sendo que R é a resistência elétrica do material, o ρ é a resistividade e possui valores diferentes para cada material. Normalmente tem-se uma tabela da resistividade para cada material, e o I é o comprimento do condutor, aliás, o L é o comprimento do condutor. Então, são esses itens que devemos considerar aí
para que possamos utilizar aí, aplicar e compreender a segunda lei de Newton. Então, os fatores que influenciam a resistência de um dado condutor, nós consideramos que são a resistência de um condutor, tanto para maior, tanto quanto for maior seu comprimento, né? A resistência de um condutor, ela é tanto maior quanto menor, de acordo com a área de seção transversal, isto é, quanto mais fino o condutor, maior será a resistência. E outro fator também que influencia a resistência de um condutor é que depende da resistividade do material que ele é constituído ou fabricado. A resistividade, por sua vez, depende da temperatura na qual o condutor se encontra. Então, falando novamente, existe uma tabela de resistividade para cada material. A unidade de medida da resistência ôhmica, segundo o sistema internacional, ela é a letra grega ômega, tá? Em homenagem ao físico alemão Georg Siemens Ohm, que representa a razão aí de volt-ampere. Na formulazinha da segunda lei de Ohm, a letra A, tá? Eu não tinha falado, ela simboliza aí a área de seção transversal do condutor. Sobre a potência elétrica, nós dizemos que ela é a unidade de potência no sistema internacional, ela é medida em watts, tá? A letra W maiúscula, em homenagem ao matemático e engenheiro francês James Watt, que aprimorou a máquina a vapor. Então, nós temos aí o W como representação no SI, tá? Então, a potência elétrica, ela é definida como a rapidez com que um trabalho é realizado, ou seja, a medida do trabalho realizado por uma unidade de tempo. Então, no caso dos equipamentos eletroeletrônicos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi transportada em um outro tipo de energia, né? Ou seja, houve uma transformação. Então, por exemplo, uma lâmpada incandescente, em 1 segundo, ela transforma 100 joule de energia elétrica em energia térmica e luminosa e terá uma potência aí em torno de 100 watts. Nosso exemplozinho aí, né? Então, nós temos aí uma rede elétrica de 220 volts de corrente alternada, uma lâmpada de 60 e uma de 100. Então, quanto maior a potência de uma máquina, maior será o trabalho realizado em um determinado tempo, ou seja, maior será o desprendimento energético, calor. Então, nós temos a fórmula da potência, tá? Então, nós temos aí o T para trabalho elétrico, energia, que também é usado como E, medido em joule. Nós temos o ΔT, que é o tempo decorrido aí em segundos. Então, nós sabemos que o trabalho ele é tensão vezes carga, tá? Então, quando nós transformamos essa fórmula aí, nós também analisamos aqui, ó, que carga sobre tempo, ela vai ser igual ao quê? A tensão sobre corrente. Então, nós eliminamos alguns itens, né? Então, para cálculo de circuitos, nós utilizamos aí a fórmula da potência como P de potência é igual a tensão vezes corrente. P é igual a E vezes I, tá? Lembrando que tensão pode ser letra V, pode ser letra E, pode ser letra U e pode ser a própria DDP. Sobre as leis de Ohms, elas são consideradas aí itens fundamentais para o funcionamento e a compreensão da eletricidade, e elas determinam que a corrente elétrica de um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Então, elas foram postuladas pelo físico inglês George Siemens Ohms, né? E são os principais aí fundamentos para a eletrônica analógica. Conforme as leis de Ohm, a corrente elétrica percorre um condutor e é proporcional à tensão aplicada aos seus terminais. Relacionando as três principais grandezas elétricas que nós já falamos aqui, as leis de Ohms elas comprovam como tensão, corrente e resistência são itens diretamente ligados, tá? Então, a primeira lei de Ohm, ela versa sobre a resistência elétrica dos condutores, determinando a relação de proporcionalidade entre a corrente elétrica que passa por um dispositivo e a diferença de potencial a qual o dispositivo é submetido. Esse princípio indica também que a intensidade de corrente elétrica do condutor de resistência constante é proporcional à diferença de potencial aplicada entre suas extremidades.
esse tipo de condutor recebe o nome de condutor ôhmico, tá? Então, nós temos aqui o triângulo, né? Então, nós temos aqui V de tensão, R de resistência e I de corrente, ou seja, intensidade de corrente elétrica, né? E aí, quando nós precisamos compreender, nós usamos esse desenho aqui para alusão. Então, sempre a resistência elétrica vai fazer oposição à passagem da corrente elétrica e a tensão elétrica vai ser o item que empurra essa corrente. Então, a corrente elétrica dentro de um condutor, ela empurra a corrente, se tiver caminho livre, ela passa sem obstrução, mas se tiver resistência, ela passa com certa dificuldade. E para título de cálculo, quando precisamos calcular, nós utilizamos o triângulo. E aí a gente faz assim, a gente tampa o que precisa. Por exemplo, se eu preciso calcular a tensão, então eu tampo ela, sobra resistência vezes corrente. Se eu preciso calcular a resistência, eu tampo a resistência e sobra tensão dividido por corrente. Se eu preciso calcular a corrente, eu tampo a corrente e sobra tensão dividido pela resistência. Então, pessoal, foi uma aula básica sobre algumas grandezas e alguns itens da eletricidade. Espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima. Obrigado.